Olá, pessoal, tudo bem? A nossa entrevista de hoje é com Lucas Freitas Arruda, ele que passou em 44º lugar no Cefaz Alagoas, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Oi, Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa entrevista. Oi, obrigado, tudo certo? E contigo, tudo bom também? Tudo ótimo, Lucas. Bom, para a gente começar a nossa entrevista, se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre você. Tá certo. Meu nome é Lucas, eu tenho 27 anos, moro em Recife. Eu moro em Recife, nasci aqui em Recife mesmo. Sou casado, tenho um filho de 3 anos e recentemente agora eu fui aprovado no concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Estado de Alagoas. Então passei por essa via de concurseiro, que acabou agora há pouco. E por que você decidiu partir para a carreira pública? Eu sou engenheiro por formação, sou engenheiro mecânico, e durante a faculdade eu sempre tive essa dúvida se eu gostaria se eu trabalharia na iniciativa privada ou em algum cargo público. Eu pensava muito na época na Petrobras, que era um concurso muito bom, que você atuava como engenheiro, que tinha um bom salário, a empresa era muito boa, mas aí começaram aqueles problemas, enquanto eu estava na graduação, parou de ter concurso, começaram aqueles escândalos da Petrobras, então eu comecei a desanimar com a parte de concurso e comecei a trilhar mais uma vida que seria voltada para a iniciativa privada. Cheguei a estagiar em grandes indústrias, enquanto estava na faculdade ainda. Depois eu consegui ser efetivado, eu trabalhei na Unilever, que é na indústria mesmo, no chão de fábrica, e eu passei, depois de formado, fiquei assim, quase um ano. Fiquei o tempo de estágio, mais um ano assim, trabalhando no chão de fábrica. E eu vi, por mais que eu gostasse, era uma área muito boa, que eu conseguia me desenvolver bem, a parte pessoal, profissional, mas era bem puxado, a carga horária, o tempo de transporte, deslocamento, ficava muito longe da minha família, e eu comecei a questionar. Também não achava que o retorno financeiro era condizente com o trabalho que eu tinha, o plano, por mais que tivesse uma perspectiva de crescimento na empresa. Enquanto eu estava na faculdade e quando eu comecei a trabalhar, eu imaginava que eu conseguiria ter um retorno financeiro maior. Então, eu comecei de novo a pensar em fazer concurso. Isso, na verdade, esse pensamento já começou desde a época que eu estava na faculdade. Quando eu comecei a estagiar, eu tinha sempre esse pensamento de, vou estudar ou não para concurso, vou continuar na área privada. E até o momento que eu decidi, de fato, começar a estudar. Isso, nesse meio tempo, hoje eu já sou servidor, eu sou perito criminal em Pernambuco, hoje. Esse concurso eu fiz quando eu estava no último período da faculdade. E eu tenho foi uma boa oportunidade, porque durante a faculdade eu tive um bom rendimento. Eu sempre levei muito a sério a faculdade, sempre estudei muito na faculdade. E esse concurso veio como perito criminal para área específica. Então, eu consegui estudar bem a parte específica quando saiu o edital, e eu fui muito bem nessa parte específica, e nesse concurso valia muito. Era quase, acho que 70% da nota final era a parte específica, a qual eu consegui muito bem. E da parte básica tinha alguns direitos, algumas coisas que eu não estudei, mas também tem português, tem raciocínio lógico, que eu tenho uma certa afinidade por ser engenheiro. Então, eu consegui ser aprovado. Na verdade, fiquei no caixa reserva e, eventualmente, fui chamado. Nesse meio tempo, demorou, acho que perto de 1 ano e meio, 2 anos para ser chamado. Foi quando eu trabalhei esse um ano na Unilever, e foi quando eu comecei a questionar se realmente valeria a pena ou não, se era isso que eu queria para minha vida e para o futuro. Então, nesse meio tempo, eu decidi sair da empresa e estudar para concurso. Até porque no outro que eu fiz, eu estava no caixa reserva. Eu não tinha certeza se ia ser chamado ou não. Até então, eu realmente achava que eu não seria chamado, né? Então, eu decidi sair da iniciativa privada, eu pedi demissão e analisei bem os concursos que eu via que aceitavam a minha graduação, as opções que eu tinha, que era um bom cargo, tinha um bom salário. Foi quando eu comecei a estudar para a área fiscal. Uhum. Agora, me fala um pouquinho aí dos concursos que você já fez, né? E como é que foi seu rendimento neles? Eu fiz esse concurso quando eu estava no final da graduação, esse de perito criminal daqui de Pernambuco. Eu lembro que eu fui muito mal na parte objetiva, de uma maneira geral, né?
mas por eu ter ido bem na parte específica, eu consegui ter minha prova corrigida, se não me engano, acho que foi o último, a redação corrigida. Não foi nem redação, no caso, foram 2 estudos de caso. Então, quando eu consegui corrigir minha redação, que foram estudos de casos práticos na área de engenharia, eu consegui tirar uma boa nota nessa parte discursiva, e eu subi um pouco no cargo de reserva. Eu fiquei, acho que eram 5 vagas na época, eu fiquei em 9º, 10º, 11º, fiquei mais ou menos faltando, era mais ou menos o 5º do cargo de reserva. Então, eu fiquei esperando esse concurso, tiveram alguns atrasos, anularam uma das etapas, teve que refazer, e eu acabei sendo chamado. Nesse meu tempo foi quando eu pedi demissão e comecei a estudar parafiscal, e depois, quando eu fui chamado, eu parei de estudar parafiscal, eu tinha estudado poucos meses, então eu parei, aí teve curso de formação, tomei posse no cargo novo, aí eu fiquei um bom tempo sem estudar, fiquei mais ou menos uns 6 meses sem estudar. Eu havia começado, estudei por volta de 4, 5 meses antes de ser nomeado, antes de ser convocado para curso de formação. E depois foi quando eu decidi que eu realmente queria um cargo de auditor, que era um cargo melhor do que o meu hoje, né? Por mais que eu goste muito e que isso era uma pena largar, mas eu via que com o auditor fiscal eu conseguiria ter um melhor salário, um cargo um cargo melhor, talvez o trabalho em si era algo que eu gostaria mais para levar para o resto da minha vida. Então, eu comecei a estudar e mais ou menos quando eu acabei a parte básica, aquelas 6 matérias básicas da área fiscal, foi quando teve a prova do Rio Grande do Sul. Aí eu não ia fazer, mas acabei fazendo para meio que ter a experiência de uma prova, para ver como é que era, como é que seria tempo, em relação a tempo, passar por toda aquela preparação de prova, de viajar, de ver como é que é no dia a dia. Por mais que eu fosse só fazer o básico, a parte específica eu não tinha nem tocado ainda, ou até as matérias principais da área fiscal também, né, ainda não teria visto, mas achei importante, porque passaria por aquele procedimento, aquela ansiedade, chegar na hora do local de prova, ver como é a véspera, ver como é a viagem, tudo aquilo para quando fosse uma prova que eu realmente fosse para ser competitivo, eu já tivesse essa experiência. Eu fui bem mal, toda a parte específica, eu até levei ponto de corte, a parte de TI, a parte de legislação tributária, autoria, nada disso eu tinha estudado ainda, então eu fui bem mal mesmo. Inclusive, eu levei até ponto de corte, eu não saiu nem na lista. Aí, quando eu voltei a essa prova, eu tinha acabado a parte básica, isso foi quando? Começo de 2019, foi. Começo de 2019. Então, eu continuei, foi quando eu voltei dessa prova e aí eu fiz fiquei todo o ano de 2019 estudando, até que quando foi no meados do ano de 2019, estava para sair o etapa de Alagoas, e eu resolvi que se saísse de fato, eu ia focar nele e pegar toda a parte específica dele. E nesse meio tempo eu já vinha avançando nas matérias que eu não tinha visto ainda. Então, aí a prova que eu fiz em seguida foi justamente a de Cefaz Alagoas, o qual eu consegui ser aprovado depois. Uhum. Agora, o seu consultor foi o Jefferson Martins, né? Me fala um pouco como é que era a interação entre vocês, né? Vocês conversavam pelo WhatsApp, por e-mail? Isso, Jefferson mandava, semanalmente a gente recebia o e-mail da LS em si, que não era de Jefferson, era o e-mail da meta semanal, normal, e junto a essas metas, de tempo em tempo, o Jefferson mandava algum feedback em relação ao desempenho, perguntava se tinha alguma dificuldade, de uma maneira geral, por e-mail. Mas quando ele tinha alguma dúvida do dia a dia, ou queria tirar com ele alguma dúvida em relação ao método, em relação a alguma tarefa, em relação a algum material ou questão, ao longo do estudo do dia a dia, várias vezes eu questionava, faço questão assim, essa parte de tal assunto, é melhor estudar por material da empresa A ou da empresa B. Enfim, todas essas dúvidas que eram coisas pontuais, sem ser coisa geral do desempenho e de como está o atraso ou não, eu falava diretamente com ele no WhatsApp. Era bem tranquilo a nossa comunicação. Eu mandava para o número pessoal dele do WhatsApp e em seguida ele logo respondia, sanava a dúvida, quando era alguma coisa maior, ou ligava, ou mandava um áudio do WhatsApp mesmo, quando era me explicar por texto. Assim que eu comecei também, quando eu queria reestruturar meu estudo, eu fiquei um tempo estudando sozinho, depois que eu entrei na LS, aí a gente fez uma videochamada para eu explicar tudo que eu fazia, como é que eu fazia, para conhecer e tal, já que era um negócio que demandava um tempo maior, para ele entender bem em que situação estava, o que eu estava estudando.
Aí, nesse primeiro momento, a gente fez uma videochamada e era bem tranquila a comunicação. Não tinha dificuldades, não. Agora me fala um pouquinho, né, da sua rotina de estudos. Como é que ficou a sua rotina? Como é que era? Você chegou a assumir, então, o cargo de perito criminal, foi isso? Assumi. Eu estou nesse cargo Aí faz você, 2 anos e pouco. aí você conciliou com os estudos, né? Isso. Essa parte da rotina foi bem difícil para mim, porque logo antes quando eu assumi esse concurso, hoje eu tenho um filho de 3 anos, que nessa época que eu tomei posse no concurso, foi quando eu comecei a estudar, assim, de uma maneira mais focada. Ele tinha perto de um ano, ele tem um ano, mais ou menos. Então, eu tenho um filho pequeno. A minha esposa, ela trabalha também, e eu também estava trabalhando nesse cargo de perito criminal, que é o meu hoje, o meu atual. Só vou sair quando for nomeado no outro. Então, foi um tempo bem difícil, porque eu tinha que conciliar tudo isso. Eu e minha esposa e meu filho, então eu tenho que conciliar toda essa vida de casal, com a família, com tudo. Tenho que cuidar do meu filho pequeno, quando eu comecei, assim, tinha um ano só, então ele demandava muita atenção, muito cuidado. Minha esposa também trabalhando, e eu também trabalhando. O que foi um ponto positivo em relação a tudo isso foi que, em relação à carga horária de trabalho, o meu trabalho hoje, eu trabalho de plantão. Então, eu não trabalho todo dia. Eu trabalho plantão 24 horas. Mas, como é por escala, eu não trabalho todo dia. Então, pego o plantão de 24 horas e depois eu pego a folga. Então, isso era bom para mim, porque nessa folga eu conseguia otimizar melhor meu tempo para estudar. Então, basicamente, eu estudava nas minhas folgas durante o dia, manhã e à tarde. À noite eu ficava com meu filho. E final de semana também, eu revezava. Às vezes, minha esposa também estava estudando ela é médica, estava estudando para residência médica, então ela trabalhava e estudava também. Então, geralmente, ela trabalhava dia, estudava à noite, e eu invertia. Estudava dia, ficava com ele à noite, no dia de folga. Dia de plantão, eu dava plantão, não tinha para onde correr. E final de semana, ou ficava com ele, a maioria das vezes, para minha esposa estudar, já que ela trabalhava durante a semana. Algumas vezes ela ficava com ele, eu ficava com minha mãe também, em alguns momentos, para eu conseguir, pelo menos, pegar um turno no sábado para estudar. Aí foi bem difícil conciliar família, filho, trabalho, tudo isso com os estudos. Foi difícil, mas a partir do momento que você consegue entrar na rotina e consegue executar dia a dia aquela mesma tarefa e tendo horário para cada coisa, eu acho que ficou mais fácil. Depois que eu entrei na rotina, engrenei, ficou mais fluida a preparação. Mas era bem difícil, porque eram vários aspectos para conseguir conciliar. Eu imagino, porque no seu caso, né, o filho da idade do seu é uma idade que demanda muito, né? É a fase de aprendizado da criança, né? E eu imagino o seu sofrimento da sua esposa de ter que lidar com tudo isso, estudar e trabalhar e cuidar dele. E ver essa fase, né, passar, deve ter sido bem complicado, né, conciliar. Foi bem difícil. E no meu caso, estávamos eu e ela todos trabalhando enquanto estudando, e também dando atenção e os cuidados com o nosso filho, né, que era bem pequenininho. Até hoje. Aí, em 2019, ele entrou na escola, quando ele fez 2 anos. Então, por um lado, ficou mais fácil, porque ele estudava à tarde, então eu estudava de manhã. Na hora do almoço, eu ia para casa, almoçava, pegava ele, levava na escola, e enquanto ele estava na escola, eu voltava a estudar. Depois eu pegava ele no final da tarde e ficava com ele, até durante toda a noite. Aí, em 2019, deu uma melhorada, porque ele entrou na escola, então já era assim, já tinha um turno que ele ficava bem e ficava produzindo na escola. Muito legal, né? Você costumava, Lucas, fazer assim, resumos ou marcações, ou você fazia os dois? O que você mais fazia durante seus estudos? Não, assim que eu comecei a estudar, assim, as primeiras aulas mesmo, eu peguei para fazer resumo, aquele comecinho de direito constitucional, de direito administrativo. Acho que cheguei a fazer resumo de 1 ou 2 aulas, mas eu demorava muito tempo, passava muito tempo fazendo resumo, e depois eu via que muitas coisas que eu colocava no resumo eram coisas fáceis, que com o passar do tempo, no primeiro contato que você tem com a matéria, você acha tudo novo, então muitas coisas você julga ser difícil.
Mas depois do tempo que você estuda aquilo, revisa aquilo, faz questão daquilo, refaz, erra, faz de novo, algumas coisas passam a ser fácil, já começa a ser natural para você. Então, muitas coisas que eu colocava no resumo, meus resumos ficavam grandes, eu demorava muito tempo e não conseguia aproveitar todo ele, porque para ler tudo de novo demorava muito tempo, acabava, muitas vezes eu nem usava. Então, eu notei logo isso no começo, que eu estava demorando muito tempo para fazer uma aula. Eu cheguei a fazer, acho que, resumo de direito administrativo profissional e a partir do começo, raciocínio. Eu cheguei a fazer resumo das, sei lá, 1 ou 2 aulas de cada um desses. E eu já estava vendo que eu estava perdendo muito tempo. Se fosse continuar naquele ritmo, eu demoraria anos para conseguir ver o edital todo, já que são milhares de matérias com milhares de aulas cada uma. Então, desde o início, eu já vi que aquele método de estudo por resumo, para mim, não ia servir muito. Então, foi quando eu comecei a pesquisar e vi que muita gente recomendou fazer marcação, fazer grifo. Eu estava no próprio computador, eu fazia, no próprio PDF eu grifava, fazia anotação, colocava balão de texto. Aí eu comecei a usar o próprio PDF com marcação e algumas anotações que eu fazia em cima do próprio PDF, eu colocava balão de texto, caixa de texto, riscava alguma coisa com as ferramentas do próprio PDF. Aí, basicamente, eu fiquei fazendo isso um pouco depois do começo até o final da minha preparação. E você usava para revisar, né, na hora da revisão, você usava esse PDF grifado? Isso. Usar o próprio PDF grifado. E com o tempo, outra vantagem que eu tinha é porque era muito fácil editar, você apagar o grifo, colocar um grifo, você podia riscar em cima do próprio PDF, eu podia colocar caixa de texto, eu achava isso muito fácil para mim, para adicionar alguma coisa ou para retirar alguma coisa. Então, com o tempo, alguns grifos eu ia apagando, aquelas coisas, como eu falei no resumo que eu botava, que no início eu julgava ser muito importante, mas que com o passar do tempo, depois de milhares de questões, você via que aquilo já naturalmente você já sabia, então eu começava apagando. Então, com o tempo, é como se ficasse mais enxuto o material. Então, quando eu voltava para estudar ele, eu sempre passava nas marcações, nas caixas de texto, nos riscos que eu fazia, e quando eu chegava necessário tirar alguma coisa, basicamente tirava, ou adicionava também uma questão que eu fazia e errava, eu podia adicionar lá também, aí eu usava o próprio PDF para revisar as coisas. Agora, isso eu achei bom, porque consegui ganhar muito tempo, né, fazendo isso, tanto para revisar quanto no momento do estudo, porque não adiantava, eu gastava muito tempo para se fazer no resumo, a experiência que eu tive é que eu gastava muito tempo para fazer e depois gastava muito tempo para ler. E quando você vê o volume de coisas total de estudar, para mim, não valeu a pena. Isso para mim. Depende de cada pessoa, né? Tem gente que prefere, tem gente que não. No meu caso, eu testei as duas e eu achei melhor fazer as marcações e os rabiscos em cima, que eu fazia mesmo. Entendi. E qual matéria que você teve mais dificuldade no decorrer dos seus estudos, né? E o que você fez para melhorar o seu rendimento nela? Eu acho que a pior que eu tive foi TI. Não necessariamente, eu acho que é uma matéria muito difícil, não necessariamente a mais difícil, mas ali do meio para o final, eu deixei para estudar TI já meio que no final, assim, dos meus estudos. Assim, acho que foi já bem próximo de sair o edital e no pós-edital, inclusive. Eu estava basicamente visto pouquíssimas aulas de TI. Eu não sei se isso fez eu achar mais difícil, mas como eu estava vendo de uma maneira mais corrida, e é um assunto que é difícil, não sei se é o mais difícil, mas eu achei bem difícil, e muito teórico, com pouca aplicabilidade no seu dia a dia, ou em questão mesmo, é muito variado o modo como as questões são cobradas. Não é uma matéria relativamente nova na área fiscal, nos últimos concursos vieram, mas antigamente não vinha essa parte de TI tão forte quanto vem hoje. Então, das matérias que eu tive, assim, e acho que juntaram várias coisas, né? Tanto o fato de eu estar vendo muito rápido no final, assim, da preparação, como pelo fato de ser uma matéria muito teórica e também uma matéria difícil, eu acho que foi a matéria que eu mais tive dificuldade. O que eu fiz para melhorar, eu sempre estudei PDF, só estudei por videoaula exclusivamente contabilidade, mas sempre estudei PDF, porque eu conseguia andar mais rápido no conteúdo e conseguia também fazer as marcações que eu usava para revisar. Então, na parte TI, eu não consegui estudar todo o edital, porque era muito grande, eu tinha pouco tempo, tinha muita revisão, eu acabei priorizando apenas uma parte, porque eu vi que o custo-benefício talvez não ia ser tão bom, pelo fato de ser uma matéria difícil, que ia ter que revisar muito, ia ser muito assunto, e tinha outras coisas para estudar. Então, eu vi pela própria LS, mas eles fazem a estatística, né, dos assuntos mais cobrados, a probabilidade do peso, enfim, qual assunto, o custo-benefício é melhor, o que você, com talvez menos tempo, você vai conseguir
ganhar mais pontos na prova. Basicamente é isso. Então, esses assuntos eu estudei, eu peguei mais de um PDF, porque eu estudei por um, eu continuava errando muita questão. Aí depois eu dei uma lida rápida em outro PDF, de outra empresa, e depois questão. Fiquei fazendo questão, lia as questões, comentava, refazia, depois questão, eu usava o Tec Concursos também, fazia caderno e refazia as questões, mas só desses assuntos que eu julguei que o custo-benefício era melhor. Não consegui tão bem no final não, mas deu para desenrolar. Pelo menos eu não passei vergonha. Aham. Você chegou a preencher aquelas análises de desempenho da LS? Sim. Eu sempre enchia. Semanalmente eu colocava meu rendimento, tanto de tempo de estudo e quantidade de questões que você fez, daquelas que você fez, quantas você acertou, e aparecia lá, né? O seu rendimento, de tanto de tempo quanto de percentual de acerto. Eu sempre fiz. Uhum. O que você achou dessa análise? Eu gostei muito. Primeiro, porque não só que você consegue acompanhar o seu tempo de estudo, isso não quer dizer que você está indo bem ou mal, mas quanto mais você estudar, se você conseguir manter uma qualidade boa, melhor, obviamente. Não adianta estudar muito com uma qualidade ruim, mas também se você conseguir manter uma boa qualidade e quanto mais horas você estudar, obviamente vai ser melhor. Então eu conseguia controlar o meu tempo de estudo, vendo semanalmente, pelo fato de ter as metas e pelo fato de você ter que preencher, você ver quanto tempo está gastando em cada matéria. Era muito bom para eu ter um controle de quantas horas eu estava por semana e para ver se eu estava conseguindo ou não manter aquele ritmo semana após semana. E o desempenho, porque o desempenho, querendo ou não, era a sua bússola, né? Para dizer se você está indo mal, se você está indo bem. Quando você pega de uma semana, não quer dizer nada. Mas, assim, se você pega o histórico e vê que em tal matéria você está abaixo da sua média, ou você não tem um percentual alto de acerto, então, provavelmente, tudo indica que naquela matéria você está precisando dar uma revisada, fazer mais questão, enfim, ver o assunto de novo, se você estiver muito mal. Então, era muito bom para usar como meio de controle e para usar como uma bússola para saber se realmente você está bem ou não em alguma matéria. Aí, outra matéria que você está com um percentual muito alto e você consegue manter esse percentual por muito tempo, então você mantém a revisão e as questões daquela matéria, mas você sabe que provavelmente você vai ter um bom rendimento na prova, no concurso em si, e que se nada é errado, ou você não tiver uma prova muito fora da curva, provavelmente você vai conseguir repetir um rendimento parecido com aquele que você está tendo semana após semana. Uhum. Em algum momento você pensou em desistir da carreira pública? Já várias vezes. Eu nunca me deixei desistir, mas assim, pensar em desistir, eu pensava várias vezes. Eu já sou servidor, tenho um bom cargo, não é tão bom quanto onde estou, mas é muito bom, não tenho nem o que reclamar do meu cargo atual. Então, isso talvez é muito bom você ter um cargo pelo fato de você ter a tranquilidade, você não já mais está tão apertado de dinheiro, você já é servidor, já consegue ter uma qualidade de vida bem boa, mas, por um lado, tem um lado negativo, porque, querendo ou não, se eu desistisse, ou se eu não passasse, ou o que acontecesse, eu já tinha, pelo menos, aquele plano B garantido. Então, isso é ruim, porque quando você pensa em desistir, você pensa, mas se eu desistir, eu já tenho o meu, já é bom, já tenho um bom trabalho, eu gosto do meu trabalho. Enfim, isso acaba sendo um ponto negativo na hora que você pensa em desistir ou não, na hora que você está cansado, enfim. Então, mas eu nunca me deixei desistir, porque o que eu queria, de fato, no final, o que eu estava ali dia a dia, era ter um cargo bom, um cargo que tivesse um bom salário, que conseguisse me dar uma boa qualidade de vida, que tivesse tempo para ficar com a minha família, e que eu conseguisse gostar do que eu trabalho no dia a dia. Então, tudo aquilo foi o que começou a fazer eu estudar para concurso, e tudo aquilo era o que me fazia estudar todo dia para concurso. Então, não tinha por que eu desistir, se era aquilo que eu queria. Então, já pensei milhares de vezes, mas eu nunca me deixei desistir. Mesmo quando eu estava pensando em desistir, eu estava desanimado, eu pensava, se eu não for estudar, eu não vou passar. E o que eu quero é passar nesse concurso, então eu vou ter que estudar, independente. Então, eu já pensei diversas vezes, diversas, mas eu nunca me deixei desistir. Basicamente, foi isso. Uhum. Você falou já um pouco da sua família, né? Eu gostaria de saber, assim, eu acho que eu já sei, né? Mas você poderia comentar um pouquinho mais do apoio que você teve da família, né? Pelo jeito você recebeu bastante apoio, eles entenderam bem, né? Isso, não, foi muito bom. Quanto a isso, eu imagino que é muito difícil para quem não tem esse apoio da família. Independente se você é casado, não tem o apoio da esposa, ou se você mora com seus pais, não tem o apoio dos seus pais.
eu imagino que seria bem mais difícil minha preparação, porque eu tinha apoio tanto da minha esposa, com quem eu moro todo dia, e ela, querendo ou não, tá numa situação bem parecida da minha, que ela também trabalha, também estuda, e ela também passou na residência que ela estava estudando no passado, então a gente estava numa situação bem parecida, então a gente conseguia se entender muito bem e sabia a importância muito bem do que era você estar tudo aqui estudando, o que você queria, basicamente nós dois éramos concurseiros, né? Então foi muito bom isso, foi crucial, e com certeza se eu não tivesse o apoio dela, seria bem mais difícil a minha preparação. No final também do pós-etal, como a gente tinha um filho pequeno, estava chegando para a minha prova contra dela, várias vezes a gente deixou o nosso filho com minha mãe no final de semana, para a gente conseguir estudar no sábado, por exemplo, e com certeza, se não tivesse esse apoio, também eu teria estudado menos e talvez teria sido pior, né, por isso. Então, quanto a isso, eu não tenho nem o que reclamar. Com certeza, facilitou muito minha preparação ter todo esse apoio. É bem legal, teve apoio até por parte da sua família, né? Muito legal mesmo. Isso. Lucas, assim, você era estressado durante seus estudos ou você ficava ansioso em algum momento? No começo, quando eu comecei a estudar, nos primeiros meses de estudo, eu me cobrava muito. Eu via que muita gente estudava 40 horas por semana, estudava todo dia, e estudava de manhã, tarde e noite. E isso, no começo, quando eu ainda era iniciante, e eu não tinha uma noção tão grande do que era estudar para concurso, como era aquela vida, aí eu começava a me cobrar muito, queria estudar toda hora, não toda hora não, porque eu não podia estudar toda hora, mas assim, toda hora que eu tinha livre, em qualquer momento, abria mão de qualquer coisa, aí eu sempre tentava estudar o máximo possível. Isso foi muito ruim, porque nesse tempo eu comecei a ficar mais estressado, ficava pensando toda hora, podia estar estudando agora, e isso era muito ruim. Eu vi depois do tempo que depois de alguns meses isso não ia ser viável, não ia conseguir me manter estudando por tanto tempo, tendo toda essa cobrança, esse estresse, e ficar pensando isso toda hora. Aí foi quando eu pensei, não, eu vou ficar tranquilo, eu não vou ficar abrindo mão de tudo da minha vida, quando tiver que estar com meu filho, eu vou ficar com meu filho, quando tiver todo domingo, sair com minha família, almoçar com minha família, de noite, quando desse tal hora que ele dormisse, eu também ia descansar. E eu comecei a pensar assim, quando tiver no meu trabalho, eu vou ficar lá no meu trabalho tranquilo, vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora, nos tempos livres que eu tenho para estudar, eu vou estudar o tempo que eu tenho, do jeito que eu posso fazer. A partir do momento que eu comecei a pensar assim e deixei de ficar me cobrando muito e querendo imaginar que toda hora eu podia estar estudando, eu consegui manter minha rotina muito melhor do que talvez quando eu estivesse estudando mais horas, só que me cobrando demais. Isso aconteceu em 2019, quando eu de fato comecei a estudar menos, só que de uma maneira mais tranquila e sem me cobrar muito, e eu fiquei bem melhor, não fiquei estressado, a ansiedade ficou bem melhor, e eu vi que estudar menos, uma corrida na praia de vez em quando, ficar com a família, foi muito melhor do que talvez quando eu estivesse estudando um pouco mais, só que ficava me cobrando e estressado toda hora. Foi bem melhor. Depois que eu fiz isso, eu fiquei muito mais tranquilo para os estudos e começou a fluir mais, a qualidade do estudo era melhor. Foi muito importante eu ter essa mentalidade, do que não só estudar, eu tenho que estudar agora, tem que estar estudando, tem que estudar 40 horas por semana, tem que estudar 50 horas por semana. Enfim, eu estudava bem menos que isso e no final eu consegui dar certo e foi muito menos estressante esse período. Uhum. Agora, o que te mantinha focado ali na sua decisão para concurso, né? O que te motivava? Primeiro que depois que eu tive um filho, eu passei a dar mais importância ao tempo livre. Eu tempo livre, tanto para ficar com a família, cuidar dele, acompanhar ele, levar para a escola, levar para a natação, fazer todas essas coisas, cuidar dele se demanda muito tempo, você ir até em casa para ficar com ele, almoçar, não sei o quê, dar banho, essas coisas. Eu prezava muito por ter isso. Segundo, que eu passei muito tempo em indústria, muito tempo não, né? Passei 1 ano e pouco em indústria e eu via o quão desgastante e de carga horária, de trabalho, de cobrança, e tudo aquilo, em um momento, você poderia trocar uma gestão, poderia acontecer uma coisa, seu chefe poderia ser uma pessoa ruim ou chata, o meu não era, mas eu via muitas pessoas que eram demitidas, e enfim, as coisas não são justas, você não é o promovido por seu melhor em alguns momentos, ou então você, às vezes, é promovido por alguma coisa, enfim, tudo isso me motivava para
para conseguir aquele cargo público que eu, na minha visão, era a melhor opção, para eu ter um bom salário, conseguir ter uma boa qualidade de vida, conseguir ter uma estabilidade, não ter que voltar para a iniciativa privada, que era tudo aquilo que eu tinha visto como é que funcionava. Eu achava muito bom, mas eu via que no médio e longo prazo aquilo eu ia passar a não gostar mais. Enfim, tudo isso me mantinha motivado para conseguir estudar diariamente. E eu sempre tentava aproveitar muito o tempo que eu tinha de estudo. Naquele momento que eu sabia que nas minhas folgas e quando eu não estava com meu filho, ou com minha esposa, ou com minha família, eu sabia que aquele momento eu tinha para estudar. Se eu não estudasse ali, eu depois não ia conseguir estudar. Então, eu conseguia manter a rotina e a disciplina para eu conseguir aproveitar todo aquele tempo que eu tinha livre. Então, isso facilitou muito na minha preparação. Uhum. Agora, você achou importante ter um acompanhamento durante aí o pós-edital? Sim, sim. O pós-edital, eu acho que foi até mais importante do que a preparação em si, quando você está formando a base, pegando você em geral. Porque o pós-edital, primeiro que demanda muito tempo para você se planejar, para você ver o que de fato é melhor, o que é pior, o que você vai revisar, qual questão fazer, montar caderno de questão. Tudo isso demanda muito tempo, e no pós-edital é muito corrido, né? Você tem milhares de coisas para revisar, milhares de assuntos novos para estudar, então você não quer perder tempo com isso, e muitas vezes você até perde tempo e vê depois que se eu tivesse feito mais questão daquilo, ou então se eu tivesse pego tal prova daquele assunto ali, ou então se eu tivesse revisado por tal jeito, tal matéria, ou então em vez de estudar tal assunto primeiro, eu estudasse aquele outro primeiro, que o custo-benefício é maior, tem mais questão, normalmente cai mais. Tudo isso demanda muito tempo, e às vezes você mesmo tendo tempo, você não consegue fazer tudo isso porque você não tem o conhecimento necessário, não passou por outras provas, enfim, você não conhece bem aquela matéria. Então, o pós-edital, para mim, foi essencial. Foi até a parte geral antes do pós-edital, é bom para você conseguir manter uma disciplina, uma rotina ao longo da sua preparação. Mas o pós-edital foi essencial para eu conseguir ter esse planejamento, tanto para não perder tempo com o planejamento, quanto para saber que aquele planejamento está certo, que aquele de fato vai ser o que vai trazer mais pontos para você na sua prova. Uhum. Agora, em relação às redes sociais, né? Você ficava muito nas redes sociais? Como é que ficou aí sua relação com as redes sociais durante seus estudos? Eu nunca fui muito de ficar em rede social. Eu tenho tudo, mas assim, eu nunca fui de ficar muito. Nem gostei muito e também acho, alguns momentos, é muita perda de tempo. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu via que em alguns momentos eu estava perdendo muito tempo, aí eu, de fato, parava, olhava a mesa, tanto o WhatsApp, quanto o Instagram, Facebook na época, e dava uma reduzida, de fato. Mas, assim, não era algo que, antes disso, eu fazia muito ou era viciado, entendeu? Então, em relação a esse ponto, foi tranquilo pelo fato de eu não usar tanto a rede social como tantas pessoas hoje em dia, né? Então, eu dei uma diminuída, obviamente, porque, quero não, toma muito tempo da gente, mas não foi algo que foi o crucial, porque eu, de fato, já não usava tanto, não perdia tanto tempo com isso. Esse não era o seu problema, né? Não. Meu problema era mais sentar e estudar na hora que eu tenho que sentar e estudar. Uhum. Agora, como é que ficava seu emocional, né? Momentos que antecedem a prova? Dias antes, momentos antes da prova, como é que era? Eu batia uma certa ansiedade, assim, mas eu nunca fui muito de ficar nervoso para a prova. Eu ficava muito me questionando se eu estava realmente preparado para aquela prova. Eu sempre achava que tinha muita coisa que eu não tinha visto, muita coisa que eu não estava seguro, muita coisa que eu teria que revisar novamente para poder dominar tal assunto. Então, eu pensava muito que eu não estava, assim, pronto para chegar lá e detonar na prova. Então, eu não me cobrava tanto por ter esse pensamento, o que era ruim por um lado, né? Porque talvez você não ficasse tão confiante na prova. Mas era bom por outro, porque eu não ficava me cobrando tanto. Eu estou sabendo de tudo, vou ter que ir bem, esse é o meu concurso e eu vou ter que passar ou então eu morro. Eu não fui nesse pensamento. Eu fui no pensamento que, eu estava bem, eu já tinha estudado boa parte do conteúdo, poderia ter total capacidade de passar, mas se eu não passasse, outros teriam, e eu já estaria, eu já tinha o meu cargo, para se tudo desse errado, eu já tinha meu plano B, né? E depois daquele, eu continuaria estudando e passaria em outra prova. Mas, então, assim, eu fiquei ansioso, óbvio, porque acho que a pessoa que vai para uma prova dessa, sem dizer que não ficou nem um pouco ansioso, um pouco nervoso, estaria mentindo, mas, assim, em relação ao que eu imaginava como eu ficaria,
eu consegui manter essa tranquilidade. No dia da prova, eu não fui prejudicado por ter ficado nervoso, ansioso. Isso foi muito bom para mim. Eu consegui ficar bem tranquilo e fazer uma boa prova no dia. Então você ia confiante, né? Com a sua preparação, o que você fez, estudou, revisou. Eu ia tranquilo. Assim, não era a minha única chance aquela. Eu pensava nisso. Se eu não passar naquele, eu vou ter outros. Mas eu também não estava, eu vou passar, eu estou muito bem, eu estou sabendo 100%, e esse é meu concurso, eu vou passar. Eu não ia assim, eu não ia tão confiante. Eu pensava um pouco que, pô, eu estou bem, eu posso passar, mas tem muita coisa que eu não vi ainda, e tem muita coisa que eu não estou dominando ainda. Tipo, talvez se eu tivesse revisado mais tal assunto, eu poderia melhor, e por isso, assim, eu fui confiante no nível adequado, não fui tão confiante, porque eu imaginava que tinha muita coisa que eu não sabia, mas, por outro lado, como eu não estava me cobrando tanto, eu consegui ir tranquilo. Isso foi bom e ruim, né? Eu não estava tão confiante, mas estava bem tranquilo. Acabou dando certo. Agora, você é daqueles que revisa na véspera da prova? Eu reviso, eu não tenho muito problema com isso, não. Eu deixei para ler as leis específicas do estado, da parte tributária, eu deixei para ler, tanto nas vésperas das duas provas. Como era o assunto que tinha o maior peso, e eu tinha pouco tempo, né, já que era de véspera, não tem muito o que fazer, né? Então eu tirei, assim, um pedaço das vésperas, não passei a véspera toda estudando, porque tinha que descansar, mas, assim, no tempo livre que eu tava descansado, que eu não tinha saído para comer alguma coisa, eu dava uma lida na parte específica, que é o que valia mais pontos. Nada que fosse me deixar cansado, mas também que é bom, né, dar uma olhadinha antes para pegar as decorebas finais. Uhum. A LS Concursos oferece uma estratégia para o dia da prova, né? São aqueles conselhos na ordem das resoluções das questões, no controle de tempo. Lucas, você chegou a usar essa estratégia ou você adaptou o seu jeito de fazer a prova? Eu cheguei a ler as estratégias, mas eu fui do que eu estava mais seguro no dia da prova. As matérias que eu via que eu estava mais seguro e que valeriam mais pontos na prova. Então, eu peguei algumas dicas da LS de como se manter na prova, do que fazer, mas assim, a ordem e o tempo de cada uma, eu fui vendo mais em relação ao que eu estava bem, ao que eu sabia que eu resolvia rápido, ou que eu demorava mais tempo para resolver. Então, assim, foi uma mistura. Eu peguei algumas dicas da LS e vi o que se adaptava melhor para o que eu sabia, para o que eu estava seguro, para o que eu não estava, a ordem que eu achava que para mim ia fluir melhor durante a prova. Uhum. Agora, me conta, o que você sentiu quando viu seu nome ali na lista dos aprovados? Na verdade, quando saiu o resultado provisório, eu não tinha passado. Eu tinha ficado bem próximo, mas não tinha passado. E porque eu tinha ficado na parte objetiva, tinha ficado das vagas, mas quando saiu a discursiva, eu saí das vagas, porque eu fui muito mal em um dos dois estudos de casa. E então, assim, eu não estava... Para mim, eu não tinha passado quando saiu o resultado final. Eu não imaginava que eu ia conseguir entrar no recurso, porque é difícil, né, ganhar ponto. Normalmente a pessoa não consegue ganhar tanto ponto, de modo que você consiga ganhar tantas posições para entrar nas vagas. Então, eu não estava nem contando, eu não sabia nem quando é que ia sair o recurso, eu tinha parado de acompanhar esse concurso. Desde o saiu o resultado provisório, depois ele ficou um tempo suspenso por causa da pandemia, então eu tinha parado de acompanhar, eu não estava mais acompanhando esse concurso. Aí, um dia do nada, de tarde, Jefferson mandou uma mensagem, né? Parabéns aí, mandou uma foto. Aí, oxe, Jefferson tá me mandando aqui, do nada, uma foto, parabéns. Eu não sabia nem que tava para sair o resultado. Aí, quando eu vi que era meu nome, eu não me acreditei na hora. Eu fiquei sem, tava nem entendendo o que estava acontecendo. Aí, tanto que a ficha nem caiu na hora. Eu fiquei, oxe, como é que pode? Impossível, tal, não sei o quê. Eu tinha entrado com recurso, né, para ver se ganhava alguma coisa na prova. Eu ganhei e consegui entrar nas vagas. Aí eu, não, pô, isso aí não é possível não tava nem sabendo, não tava nem acompanhando, é sério e tal, não sei o que lá. Ele, é sério, parabéns, agora é só comemorar e tal. Mas ele demorou alguns dias. Eu acho que eu tava tão sem esperar e não sabia nem quando é que sairia. Obviamente eu iria olhar se tinha dado em alguma coisa ou não, recurso. Mas eu não sabia nem quando é que sairia. Acho que ninguém sabia, porque o concurso estava até suspenso, né? Então, eu acho que foi tão inesperado que a minha ficha nem tinha caído. Eu não sabia nem que eu tinha passado. Aí eu acho que com o passar dos dias eu comecei a pensar, porra, passei mesmo. Então, aí foi quando a ficha começou a cair e eu vi quão bom foi ter passado. Mas na hora foi tão inesperado que eu não estava nem acreditando que eu tinha entrado nas vagas.
Muito legal. É porque esse concurso foi meio atípico, né? Teve a pandemia no meio, aí parou, no meio do julgamento dos recursos, né? Aí ficou Foi. paralisado, não tinha data para sair, né? Vocês, É, alguns nem ficou, estavam, no seu caso, nem estavam vendo mais, né? é, ficou suspenso justamente entre o provisório e o definitivo, que era somente julgarem os recursos. Então, assim, faltava pouco para o resultado final, era só fazer o julgamento dos recursos que eles soltariam o resultado final. Aí ficou suspenso por, acho que uns 2 meses, 3 meses, não sei. E Ficou um aí foi nesse tempo. meio tempo que largaram do nada o resultado e foi quando eu vi que eu tinha passado, né? Sem nem esperar. Que Foi até notícia melhor, boa. porque eu não fiquei acompanhando, nem fiquei contando, nem me lamentando, nem com ansiedade. Foi bom que deu certo e foi de uma vez só. É verdade. Lucas, se você avaliar assim a sua trajetória hoje, fizer uma análise, tem alguma coisa que você faria diferente? Tem esse começo que eu te falei, que assim, eu testei para mim o melhor método, que eu comecei com resumo. Eu não me adaptei a esse método. Foi uma coisa que foi bom, que eu consegui mudar rápido esse método, mas se eu soubesse desde o começo que não ia. Mas foi até bom, porque pelo menos eu testei, né? Poderia ficar na dúvida depois se resumo era melhor. Assim, acabou que foi um erro, mas foi um erro necessário. Mas eu comecei por resumo essa parte que hoje eu não estudaria se eu fosse começar de novo. E eu nunca fiz um simulado. Eu nunca fiz um simulado de prova. Eu acho que talvez se eu tivesse feito poderia ser melhor minha preparação. E deixa eu pensar outra coisa. É questão também, sistema de questão. Eu comecei a fazer, assim, do meio para o final da minha preparação. Eu fazia muita questão dos PDFs, das questões comentadas do PDF, mas não tinha tanto costume de fazer caderno de questão. Eu usava o Tec Concursos e eu não tinha esse costume de fazer caderno de questão e ficar revisando as questões, fazendo questão. Eu fiz isso meio que do meio para o final da minha preparação. E isso, para mim, foi, acho que o tempo que eu mais cresci no meu estudo, que eu consegui avançar mais e conseguir entender melhor e memorizar as coisas, foi justamente nesse período que eu fiz muita questão. Então, eu acho que hoje, eu voltando, eu faria desde o início. Não só fazer, eu no começo fazia só questão dos PDFs, das aulas que eu vinha estudando, e depois, do meio para o final, quando eu comecei a ficar um pouco melhor nas matérias, eu comecei a fazer questão do Tec Concursos. Eu acho que hoje eu veria uma estratégia para fazer mais questões desde o começo. Para mim, foi o que eu mais cresci, o melhor método, o melhor jeito, e dentre as ferramentas que eu usei foi justamente fazer muita questão. Uhum. Você indicaria a LS Concursos para quem está em busca de uma carreira pública? Indicaria, com certeza. Me ajudou muito. Eu fiquei um tempo estudando SEI, e a LS, depois que eu entrei na LS, foi muito bom, tanto para a parte do planejamento, quanto do acompanhamento com o consultor, para você tirar dúvida, todo mundo tem dúvida de como estudar, do que fazer, se isso é melhor que isso. Enfim, eu conseguia facilmente tirar essas minhas dúvidas com o consultor, e você não perde o planejamento, e basicamente você vai baixar a meta e vai fazer. Seu trabalho é esse, você baixa a meta e faz, e fora tudo isso, você também cria um compromisso, né? Você tem aquela meta naquela semana e se você atrasar, vai ficar lá, atrasada, e você sabe que seu planejamento a longo prazo também vai estar sendo atrasado, se você ficar semana a semana atrasando. Eu atrasei várias, mas eu sabia que se eu ficasse atrasando várias, semana a semana, no final das contas, isso iria deixar minha preparação muito pior. Então, foi bom em vários aspectos, tanto acompanhamento, quanto a parte de planejamento, quanto o compromisso em si, de estar lá, colocando resultado, colocando tempo, fazendo a meta no dia. Foi muito bom. Uhum. Qual conselho você daria para aquelas pessoas que estão aí nesse mundo dos concursos, tentando, mas ainda não alcançaram a aprovação? Isso é um projeto a longo prazo, não adianta você querer começar a estudar e de uma hora para outra você passar. É muito chato, é muito desgastante, porque você fica muito tempo, abre mão de muita coisa, enquanto você vê vários de seus amigos ou trabalhando numa empresa massa, ou então, tipo, saindo, indo para viajando, você tá lá, tipo, sozinho, estudando, demanda muito tempo, demanda muito foco, determinação, e não é fácil. Mas se você, de fato, tem clareza que o que você quer para o seu futuro e o que você sonha é aquele cargo e ser servidor, então o que você pode fazer é estudar. Então não tem o que você fazer. Você tem que fazer o que está no seu controle. Não pode pensar não vou estudar porque eu não sei se é isso que eu quero, então porque eu estou cansado, então porque eu queria sair. A partir do momento que você sabe que é aquilo que você quer, você tem que parar e estudar do que é o que você pode controlar. O que você pode controlar é o tempo que você está lá estudando, o tempo que você tem para estudar, você estudar. Não adianta ficar pensando que
não sei quem fez isso, ou então o concurso vai acabar, ou então não vai sair de tal, ou então não sei o que lá. O que você pode fazer é estudar no momento que você tem para estudar. Então, você pega e estuda. E eu pensei várias vezes, como eu falei em desistir, acho que é normal, não sei se todo mundo pensa, mas o que eu tenho da ideia das pessoas que eu falo, é que muitas vezes a pessoa questiona se realmente é aquilo, né? Você está abrindo mão da sua vida, principalmente com a família, com tudo. Mas, no final, se você se mantiver e fazer a sua parte lá, dia a dia, pouquinho em pouquinho, você vai conseguir no final. Então, não tem porquê você não pode se deixar desistir. Porque no futuro, você vai se arrepender por ter desistido. É muito pior. Então, você vai investir alguns anos de vida para ter algo que é o seu sonho, que vai dar uma realização pessoal, vai dar uma vida tranquila, tanto de dinheiro, quanto de tempo, uma coisa assim, bom cargo. Então, você não pode se deixar desistir, porque aquilo é ruim, mas é por um tempo e depois vai ser muito gratificante e o bônus vai ser muito maior que o ônus. Então, você tem que pensar nisso e tentar manter todo dia ali, um pouquinho em pouquinho, e não se deixar desistir. Porque no final vai ser o que você quer e vai dar certo. É isso mesmo. E no final Lucas, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Não tem, acho que nunca conheci ninguém que se arrependeu de ter passado no concurso. é, E mais de ter parado de estudar, milhares de histórias de pessoas que pensaram em estudar ou começaram e desistiram e depois se arrependeram porque era aquilo mesmo e talvez se tivesse continuado estudando, poderia ter passado e estaria com uma vida muito melhor e estaria realizado. Então, acho que na dúvida você estuda. é isso mesmo. Lucas, eu quero te dar os parabéns em nome de toda a equipe da LS pela sua aprovação. Quero te agradecer também a entrevista, por ter contado para a gente um pouquinho da sua trajetória, ter falado da sua experiência para a gente, contado, né? A gente agradece muito. Obrigado. Eu que agradeço também pela oportunidade, pelo tempo que todo acompanhamento, o tempo de toda a atenção necessária e que a ALS com certeza foi essencial para a minha aprovação. Eu também gostaria de agradecer muito e indicar que realmente quem tem condições é muito possível para o estudo em diversos aspectos. Obrigada, Lucas, mais uma vez. Pessoal, sempre lembrando que para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo. Um abraço a todos e até a próxima entrevista. Tchau. Até a próxima.